E aí, pessoal, tudo bem? Cristiano Fiuza novamente aqui. É uma reflexão que eu acho que é importante nesse momento, indispensável, né? É que, assim, algumas vezes, ou muitas vezes, né? A gente, pelo menos assim, existe um clima de que existiam os ditadores na ditadura militar brasileira, a mais recente, né? Que é essa que está constantemente em debate ainda, né, até hoje. Então é sobre ela que eu tento falar aqui também, eu tento abordar. E por conta disso, indo nesse caminho, a gente vê assim um certo discurso padrão, né, principalmente em alguns setores da, da política, da esquerda, etc. E isso, claro, não deixa de ser verdade, isso é óbvio, né? Mas existe um ponto que eu gostaria de ampliar para essa nossa discussão aqui, que é o seguinte: nesse, nessa ideia que é passada para nós, de maneira geral, né, a gente vê como se fosse a culpa toda desse problema fosse unicamente dos ditadores, das pessoas, dos militares que governaram esse país de 64 até 85. Tipo assim, eles são as únicas pessoas más, né? A culpa é deles. Eles operaram todo um esquema. Dá até a impressão que foram só os presidentes que fizeram isso, né? É quase como se não tivesse uma estrutura estatal, etc. Só que eu queria ir um pouco mais além disso. O pensamento é como se só os militares fossem ditadores, né? O pensamento é como esse pensamento que é repassado, que é quase um senso comum. Aqui no Brasil isso é repetido muitas vezes para a gente desde o colégio, desde sempre, né? Desde criança, etc. É de que eles foram os únicos operadores disso, de um processo de ditadura, que a ditadura foi imposta por eles e tal, e é sempre assim, não, são os ditadores e tal. E são assim. Sendo que, na realidade, o que pelo menos eu vejo não é talvez exatamente o contrário. Nós temos um povo que ama militares, policiais, gente autoritária, gente que agride, gente que é violenta, né? E nós temos um povo violento. Aqui é o país onde tem dos países com mais assassinatos do mundo, né? Essa é outra ideia que é passada, de que o brasileiro é bonzinho, de que é um santo, de que é puro, de que é amoroso, sendo que os números mostram exatamente o contrário. Então, como é que somente os ditadores são culpados desse nosso problema, desse autoritarismo, dessa violência nesse país? Eu não consigo ver simplesmente, e aqui a gente, é óbvio que você traz aqui uma reflexão Foucaultiana, porque isso é óbvio demais, de que essas estruturas autoritárias não teriam como se sustentar se não houvesse, se o povo não fosse autoritário também. Se o povo não tivesse votado no Bolsonaro, justamente porque queria uma ditadura nesse país. E eu digo o mais pobre, eu não estou falando de empresário, não estou falando do Luciano Hang, do cara do o Carlos Wizard. Eu estou falando dessas pessoas não. Estou falando de uma elite que já é burra por si própria. Eu estou falando do povo mesmo, do povão. O Uber, né, o estivador, o pedreiro, o cara que faz entrega. Eu tô falando desse pessoal aí.
que é o povão, que é a base da sociedade brasileira. Não haveria como um governo autoritário se sustentar, e é um governo autoritário que chegou pelo voto. Será que ninguém percebe isso? Será que a culpa é sempre somente dos dadores dessas figuras que aglutinam para si essas coisas e põem em prática? Que estão no poder hoje, mas se estão no poder hoje, elas chegaram pelo voto. Não é possível uma coisa dessa, de não entender isso, uma coisa simples. O povo não é democrático. O povo brasileiro não é democrático, não tem história de democracia, não é democrático na sua vida cotidiana. Aqui se bate um carro, se acontece alguma coisa, o cara vai lá e mata o outro. Isso é o Brasil. Isso é a coisa mais brasileira que existe. É a história do quem é que você está falando e basta você... E o que aconteceu nesse período, por exemplo? A classe C, que ela foi incluída apenas pelo viés do consumo, pelo viés material, pelo viés do capitalismo, ela passou a agir igual à classe dominante. Ela passou a pensar primeiro, porque ela teve acesso ao consumo que a classe média tinha. Ela teve acesso aos mesmos bens de consumo que a classe média tinha. E passou a reproduzir esses valores. E um desses valores, evidentemente, é esse autoritarismo, esse militarismo que não está com os militares. Aqui o militarismo está com o povo, o cara mais pobre, ele é militarista, ele gosta de militar, ele quer mais polícia. Né? Isso é um fato, se você fizer qualquer pesquisa você vai ver isso. E o Bolsonaro ele foi eleito justamente para contemplar o desejo desse pessoal de ter um governo autoritário, de ter uma ditadura militar de volta nesse país. Esse povo quer isso. E como eu disse, não é a pessoa mais rica, né, ou a classe média alta, necessariamente que quer isso. Né? Porque isso daí já talvez seria esperado, que essa classe fosse e agisse dessa maneira autoritária com relação aos mais pobres. Mas o que não aparece nessas discussões é que os mais pobres, por conta de uma certa ascensão mínima social, resolveram engolir, deglutir esses valores da classe dominante e reproduzi-los nas suas vidas cotidianas. É daí que sai o Bolsonaro. Não é de uma trama internacional, os Estados Unidos são os ditadores, são os militares que chegaram ao poder. Eles não tomaram o poder, pessoal, pelo amor de Deus, eles foram votados. Houve uma diferença de 18 milhões de votos, quase 20 milhões de votos para o segundo candidato, que era o Haddad, que era uma pessoa de esquerda. Essa eleição do Bolsonaro foi um recado para a esquerda, ou foi o povo dando um recado para a esquerda que eles não querem democracia nesse país. O povo aqui não quer democracia, não é democrático, não vive, não tem essa cabeça que a esquerda tem de procurar democracia, de discutir. Aqui o cara mais simples é o cara mais autoritário que você pode encontrar na sua frente, mais do que o próprio policial, mais do que o próprio militar. Porque ele faz isso de graça. O militar não, ele está numa posição, ele é um trabalho. O policial, aquilo ali está fazendo um trabalho. O cidadão comum não, ele faz de graça, ele é autoritário de graça, ele não precisa estar numa instituição militar para ser autoritário. E o Bolsonaro, ele vem daí, e o Bolsonaro é uma pessoa dessas. Inclusive foi expulso do exército justamente por essas condutas autoritárias e criminosas, inclusive. Né? Então, assim, como diria aquele grande pensador, né? O problema não é o general. O que ele está pensando, o problema é o guarda o guarda da esquina que introduz em si mesmo esse tipo de lógica e tenta reproduzir isso. Normalmente da pior forma possível. Então não há nada mais autoritário aqui no Brasil do que o homem comum. É esse o recado.
Era isso que eu queria falar. Pensem sobre isso. Isso é muito importante. Valeu, um abraço, até a próxima.